Então, vou fazer aqui alguns exercícios para a gente fixar essas formas normais aí que são as mais cobradas pelas bancas. Vamos começar aqui por esse concurso CESP. Aí ele apresenta essa tabelinha aqui, né? Create Table colaborador, CPF, Big Int, Primary Key, nome, Varchar 50, data de nascimento, date. Tendo como referência as informações apresentadas, julgue o próximo item. A tabela colaborador está na primeira forma normal. Gente, obviamente que isso aqui está certo, né? Por quê? Primeira forma normal, não há atributos multivalorados, né? Deixar os atributos monovalorados. CPF é a chave primária, nome, vamos guardar um nome e uma data de nascimento. Então isso aqui está mais que certo, ok? Está na primeira forma normal. Definiu chave primária, não tem um atributos multivalorados, está aí na primeira forma normal. Se tivesse aqui, por exemplo, o campo endereço, aí dentro de endereço a gente pudesse botar o bairro, o CEP, bairro, aí seria multivalorado, né? Teria várias informações. Aqui não, aqui a gente vai guardar uma informaçãozinha por vez, perfeito? Veja o seguinte, nas aulas de SQL a gente apresenta aí como é que você cria uma tabela, né? Aqui é um comando para criar uma tabela, né? Comando SQL. Então, tá aí, questãozinha simples, bacana. Essa aqui eu falei para vocês, eu trouxe uma questão de Boas Code, tem questões antigas, tem questões mais novas, mas normalmente ele pergunta assim, o que é a forma normal de Boas e Code, né? Só que eu vou trazer, como eu prometi para vocês, outro exemplo aqui para explicar a questão. Você vai ver que não precisa normalizar conforme a forma normal de Boas Code, normalmente. Questões assim são raríssimas. É só você saber o que ela faz, perfeito? Essa questão talvez vocês errem porque eu deixei aqui. Você viu que, apesar de ter uma explicação, né, uma definição do que é a forma normal, a gente pode ler de outras formas. Essa aqui você tem que ler de outra forma para você poder entender. Vamos responder aqui, eu vou dar a explicação, você vai entender. Uma variável está na forma normal de Boas Code se e somente se. Aí ele está falando variável, mas é uma tabela, uma relação, ok? Não vai encrencar aqui com a questão não. Letra A. Existem dependências multivaloradas. Letra B. Seus únicos determinantes forem chaves candidatas. Letra C. Apenas atributos não chave forem irredutivelmente dependentes da chave primária. Letra D. Todo atributo não chave é dependente de forma não transitiva da chave primária. E letra E. A variável tiver apenas uma chave candidata. Veja, a respostinha aqui é a letra B de bola, ok? Seus únicos determinantes forem chaves candidatas. O que é isso? É outra forma da gente ler aquela definição que eu trouxe na aula de formas normais. Mas aí, para simplificar, né, definimos que a tabela está na forma normal de Boas Code se e somente se todos os determinantes são chaves candidatas. Veja o seguinte, para entender melhor a forma normal de Boas Code, a gente, além daquelas chaves mais comuns, a gente tem esse conceito de chaves superpostas e chaves disjuntas. Por que a gente não traz nas aulas normalmente? Porque isso aqui é raríssimo. E talvez você não tenha nem que entender isso aqui para você acertar a de Boas Code normalmente. Então não tem sentido eu trazer mais conceitos de chaves que são pouquíssimos utilizados. Mas vou apresentar aqui, vou mostrar outro exemplo, você vai entender. Chave simples você já conhece, somente um atributo. Chave composta tem mais de um atributo. Superpostas, dizemos que duas chaves são superpostas quando uma delas é composta e entre elas existe pelo menos um atributo em comum. É o caso aqui da forma normal de Boas Code. Você tem uma chave e você tem outra chave, né? Há variações da chave candidata. E aí tem um atributo que é em comum. Aí é chamada superposta, ok? A disjunta é quando você tem duas chaves e não existe superposição, né? Então você teria ali um conjunto de chaves candidatas e nenhuma está superposta à outra. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui outro exemplo da forma normal de Boas Code. Então imagina essa tabelinha cliente aqui, ok? Cliente tem agência e a agência tem um gerente, ok? Então a Maria tem na agência Planalto, o gerente da agência Planalto o gerente dela, né? É Pedro. O Carlos está na agência Planalto, o gerente da conta dele é Zélia. O Estevão está na agência Planalto, mais uma vez é Pedro.
Então você pode ver que a agência Planalto tem mais um gerente de conta, né? Isso é normal, tá? Numa agência tem um gerente geral, mas tem gerente das contas das pessoas. Então o que acontece aqui nessa tabela cliente? Nós temos uma chave primária que é composta de cliente e agência, né? O cliente e a agência é uma chave aqui composta. Mas se você ver, nós temos outra chave candidata que pode ser cliente e gerente, né? O cliente tem o gerente dele. Isso aqui pode acontecer também. Variação, né, da chave candidata. Quais são as dependências funcionais aqui? Cliente e agência determinam o gerente, ok? Cliente e agência determinam o gerente. Cliente e gerente determina a agência. Pode acontecer isso. E o próprio gerente determinar a agência, né? Um gerente determina a agência. Isso aqui é uma variação dessas chaves, dessas dependências funcionais. É o mesmo caso lá da outra, né, que tinha disciplina, um instrutor. O instrutor às vezes determinava a disciplina. Aqui é a mesma coisa. Em vez de a agência ter um gerente, não, o gerente é que determina a agência. Aí o que, que vai acontecer aqui, né? Vamos ver aqui agora. Vai acontecer isso aqui. Uma derivação dessa tabela. Então, cliente tem um gerente, Maria tem Pedro, Carlos tem Zélia, o Estevão tem Pedro, o Luiz tem Zélia, Clara tem Franklin, Lucas tem Marcos. E aí, o gerente é que tem a agência. Então, o gerente Pedro, ele determina a agência, né? Ele é a chave da agência Planalto. Zélia é a chave da agência Planalto. Que isso pode acontecer. Não poderia acontecer o contrário, né? Planalto ser chave e ter dois gerentes, né, para aquela agência, porque a agência é a chave. Franklin é centro, Marcos é centro, né? Então, veja. Opa, deixa eu voltar aqui. Exatamente está aqui, ó. Perfeito? Então você tem variações. É outro exemplo daquela forma normal Boice Code com o instrutor. Então, o que a gente tem que entender aqui na forma normal, né, de Boice e Code, né? É que a gente pode entender dessa forma: seus únicos determinantes forem chaves candidatas. Se você tiver como determinante, né, a chave candidata, você resolve esse problema da forma normal de Boice Code. Ela é um pouco mais restritiva que a terceira forma normal. Aí, gente, veja, o que a gente deixa de dica da forma normal de Boice Code? Assim, falar, professor, você explicou 2 vezes, eu não estou conseguindo entender. Veja, não é algo fora do comum as pessoas não entenderem a forma normal de Boice Code, porque normalmente você nem a implementa na prática, né? Se você perguntar para pessoas experientes, eles vão fazer essa implementação aqui pelo simples fato que ele vai ver que tem essas repetições aqui. Vai falar, ah, não, vou criar outra tabela, né? Já que eu identifiquei aqui que a agência Planalto está se repetindo várias vezes, né? E aí tem vários gerentes aqui, para diminuir essa quantidade de repetições aqui, eu vou quebrar, né? Igual ali no outro exemplo. E aí a pessoa implementa a forma normal de Boice Code. Perfeito? Para você acertar as questões, você só precisa saber daquele conceito de X determina Y, né? Sendo uma superchave, ok? Porque a superchave, como é um conjunto, vai se repetir menos. Você não vai ter tantas repetições como acontece aqui. Ou se todos os determinantes são chaves candidatas. Quem determina é sempre uma chave candidata, certo? Aí, como a gente tem aqui como determinante, né, gerente também é uma chave candidata, a gente tem que quebrar. É por isso que a gente vai quebrar essa tabela aqui. Perfeito? É exatamente o mesmo exemplo lá de instrutor. Por que a gente quebra? Porque nós temos lá instrutor com uma chave candidata. Então, todos os determinantes são chave candidata. Então, por isso a gente tem que acabar quebrando. Ah, professor, mesmo assim não entendi. Meu filho, então lembra pelo menos dessas 2 dicas. Daquela definição que eu dei na aula, né? X determina Y é uma superchave, se todos os determinantes são chave candidata. Se você decorar isso aqui, você acerta as questões de Boice Code. Pode procurar questões aí, você vai ver que se resume a isso. Dificilmente tem um exemplo e o cara perguntando se esse exemplo é uma Boice Code, tá? Mas aí tá aí os exemplos para vocês. Beleza? Vamos para mais algumas questões aqui.
Uma forma normal é uma regra que deve ser obedecida por uma tabela para ser considerada bem projetada. As descrições a seguir são de tabelas em formas normais. 1. A tabela não contém dependências transitivas, ou seja, as colunas que não sejam chave primária não dependem funcionalmente de outras colunas ou combinação de colunas que não sejam a chave primária. Dependência funcional transitiva a gente já sabe que é terceira forma normal, né? Terceira forma normal. Normal. Eita, que essa minha canetinha aqui ela me deixa na mão, né? Forma normal. Tá aí. A tabela não contém dependências funcionais parciais. Ou seja, cada coluna não chave depende da chave primária completa e não apenas parte dela. Isso aqui a gente já sabe que é a segunda forma normal, ok? Então a resposta aqui é terceira e segunda forma normal. É a letra C, né? Perfeito? Então tá vendo? Sabendo as regrinhas, você acerta as questões. Vamos para mais algumas aqui, que tem mais outras aqui, ó. Para uma tabela estar na FNBC, aí você vai ver que ela também tem que estar normalizada na, né, terceira forma normal. Então só está na FNBC se ela estiver na terceira forma normal. Perfeito? Por causa daquela questão de que é uma escadinha, cada vez mais restritivo. Não esqueça isso também, ok? Mais algumas questõezinhas aqui, a gente vai fechando. Observou-se que uma tabela de banco de dados relacional está na segunda forma normal, pois, além de estar na primeira forma normal, qual é a grande questão? Letra A, existe um número par de atributos na chave primária da tabela? Não. Letra B, cada atributo na chave da tabela é dependente de todos os atributos da chave primária da tabela? Essa aqui eu não posso dizer não por enquanto, né? Vamos lá. C, todos os atributos da tabela são atômicos? Não, isso aqui é a primeira forma normal, né? D, os atributos da chave primária da tabela são do tipo numérico? Os atributos não chave da tabela são mutuamente dependentes entre si. Então, gente, você já sabe, né? Não tem muito o que correr, por isso que eu pulei a letra B, senão eu já dava a resposta. Para cada atributo não chave da tabela, é dependente de todos os atributos chave da tabela. Isso aqui é a mesma coisa de falar dependência funcional parcial. Entenda, as questões de forma normal, elas pegam o aluno só nessas variações. O que é dependência funcional parcial? Cada atributo não chave da tabela é dependente de todos os atributos da chave primária. É isso. Isso é a dependência, é a eliminação da dependência funcional parcial. Porque a dependência funcional parcial, você pega só parte da chave. Perfeito? Tá aí. Mais uma questãozinha aí para vocês. Essa aqui também muito interessante, falando o seguinte, né? Não preciso nem, vou direto item aqui, certo ou errado. Em uma tabela na segunda forma normal, todos os atributos não chave são dependentes da chave primária. Então, veja que isso aqui está certo, né? O que não é chave depende da chave primária, só da chave primária e não de outro atributo, né? Lembrando, isso seria a terceira forma normal, né? Presta atenção, gente. Olha só o que eu falei. Todos os atributos não chave são dependentes da chave primária. Isso aí está perfeito. Se ele for não dependente de outro atributo, já é dependência funcional transitiva, é terceira forma normal, ok? Só fazendo a brincadeirinha para você, se você tá esperto, né? Professor, não entendi nada. Meu filho, então para a aula e volta para ver a brincadeira que eu falei, que está gravado aí, né? Então não confunda a terceira com a segunda. Em uma tabela na segunda forma normal, todos os atributos que não são chave dependem da chave primária. Dela toda, e não parcialmente dela. Certo? Se tiver um atributo que dependa de outro atributo não chave, é dependência funcional transitiva. Já seria a terceira forma normal. Preste atenção aí. Não entendeu? Volta, passa de novo que você vai entender. Fiz uma brincadeirinha rápida aí para ver se você está pegando já rápido aqui essas definições. Mais uma aqui, bem interessante também, falando o seguinte. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira. Veja, isso aqui está errado, né, gente? Primeira forma normal, gente. Não ter atributos multivalorados. Atributos tem que ser monovalorados, tá bom? Vamos para mais uma aqui da FCC. Uma tabela em um banco de dados relacional está na primeira forma normal se... Aí, gente, aqui já né? Tá vendo? Já tá dando para acertar as questões rapidamente agora, né? O que é a primeira forma normal? O número de atributos dessa tabela for limitado. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, né? Isso aqui
fake news. Os atributos tipo caractere, comprimento 30, nada disso, né? O número de registros de tabela for limitado, nada disso. Os domínios de todos os atributos da tabela forem atômicos. Opa, esse aqui tá com cara, né? O domínio de todos os atributos da tabela forem compostos por números inteiros. Não tem nada a ver com tipagem, nada disso, né? Respostinha aqui, letra D de dado. Tá aí, ó. Os domínios de todos os atributos dessa tabela forem atômicos, né? Lembrando daquela representação do domínio. Atômico. Não tem multivalorados ou, né, múltiplas informações ali dentro. Tá bom? Vamos para mais um. Ainda tem mais questão aqui, meu filho. Fique frio. São questões mais rápidas, mais curtas, mas são questões que você não pode perder. E você viu e passou por várias bancas. Esse assunto é cobrado o tempo todo, normalização, né? Preciso nem ler aqui o enunciado, vamos direto para o item, para marcar certo ou errado. Uma tabela está na segunda forma normal, segundo FN, quando, além de estar na terceira forma normal, ela contiver dependências funcionais parciais. Gente, certo ou errado? Tempinho para você pensar. Precisa de muito tempo? Não, né? Que tá errado. Gente, terceira forma normal é que você tem que ter passado pela segunda e não o inverso. E para piorar, dizer que tem que conter dependências funcionais parciais. Não! É não conter dependências funcionais parciais. Bacana? Então tá aí mais uma questãozinha para vocês. E agora a gente já vai fechando aí para chegar mais essas duas questões. A gente encerra esse bloquinho. Como é conhecido o processo de normalização que requer que os atributos dependam unicamente da chave primária e não apenas de parte dela? Veja, gente. Aqui começa a ficar fácil porque a gente acabou de ver o assunto e já está respondendo na sequência, certo? Então, faça depois uma revisão mais à frente com outras questões para que você realmente veja que você entendeu o assunto aqui. Essa é a segunda forma normal, né? Não tem para onde correr. Não pode ter dependência funcional parcial, ou seja, depender apenas de parte da chave, né? Se a chave primária for uma chave composta, por exemplo. E para fechar, da SES Gran Rio, essa é muito boa, a SES Gran Rio gosta dessas questões assim. Essa tem que prestar um pouquinho mais de atenção, olha só. No âmbito de banco de dados relacionais, uma tabela que esteja aí olha só, letra A, segunda forma normal, pode conter dependências funcionais parciais. Essa aqui a gente já sabe que é fake news, ok? Letra B, segunda forma normal, não pode conter dependências funcionais transitivas. Não é isso, né? Isso aqui é terceira forma normal. Terceira forma normal, não pode conter dependências funcionais parciais. Ó, presta atenção. A terceira forma normal fala isso. Vamos pular essa, vamos para a próxima. Terceira forma normal, pode conter dependências funcionais transitivas. Não. Não pode conter. Letra E. Segunda forma normal, não pode conter chave primária composta. Então, gente, presta atenção aqui. Essa aqui é uma questão bem interessante. Segunda forma normal não fala de chave composta, não. Ao contrário, quando tem chave composta é que a gente tem a quebra da segunda forma normal normalmente, né? Que é depender de parte da chave. Aí o que acontece aqui, né? Veja, essa questão, a SES Gran Rio faz uma brincadeirinha aqui. A terceira forma normal, ela não fala de não pode conter dependências funcionais parciais. Isso aqui é a segunda forma normal. Mas lembre que para estar na terceira forma normal tem que passar na segunda. E aí nós vamos marcar aquela que estiver mais correta. Por quê? Dá para marcar a letra A? Não dá para marcar a letra A. É absurdo. Dá para marcar a letra B? Não dá para marcar a letra B. Absurdo. Dá para marcar a letra C? Não dá. Essa aqui é a letra C, a mais absurda das absurdas. Dá para marcar a letra E? Não dá. Então nós temos que ficar com a letra C de casa. Ok? Terceira forma normal, não pode conter dependências funcionais parciais. Lembrando, ele não falou que a terceira forma normal define isso. Mas ele fala que, como está na terceira forma normal, não vai conter dependências funcionais parciais. Por quê? Porque também está na segunda forma normal. A SES Gran Rio gosta desse tipo de questão. Esse tipo de questão aqui você vai ver bem parecido. Isso aqui é para o aluno acabar exercitando aí o cérebro. Tá bom, gente? Então tá aí questõezinhas bem interessantes sobre, né, as formas normais até a forma normal de Boice Code, que são as mais cobradas. Como eu prometi, trouxe aí outro exemplo para vocês. Nós ainda vamos ver nos outros blocos
quarta e quinta forma normal e alguns exercícios também sobre elas duas, tá bom? Então tá aí, o grosso de normalização você tá vendo aqui até esse momento é o que as bancas cobram mais.